Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu vou trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Lucas, o 7, o 48 e o 49. Lucas, capítulo 7, o versículo 48 e o versículo 49. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Lucas, o 7, o 48 e o 49. Que diz assim, o 48. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. O 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que Ele perdoa, meus irmãos, meus teus pecados, mas que você vá e não peque mais. Porque aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Porque Deus, meus irmãos, Ele perdoa-me a você. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa de todo o coração. E vai e não peque mais. Porque Deus está disposto, meus irmãos, a perdoar-me a você. Porque Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E que eu e você, meus irmãos, se arrepende enquanto é tempo. Porque Deus está voltando. Ele não quer que você fique não, meus irmãos. Ele quer que você suba para a mansão celestial. Mas para mim você subir, a gente tem que se arrepender do nosso pecado enquanto é tempo. Que eu e você se arrependa enquanto Ele está como advogado. Porque quando Ele vier como juiz, não vai ter mais tempo para você se arrepender não. Então que você se arrependa agora, enquanto é tempo. Porque Ele está como meu e teu advogado. Mas quando Ele voltar, meus irmãos, como juiz. E você não vai ter mais tempo não para se arrepender não. Então que você se arrependa agora, enquanto é tempo. Porque nessa tarde Deus está dando tempo para você se arrepender dos nossos pecados. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Não importa o que a gente fez não, porque Ele nos ama. Ele nos ama, meus irmãos. E Ele quer que você se arrependa enquanto é tempo. Porque Ele está voltando. Ele não quer que você fique não, meus irmãos. Ele quer que você suba para a mansão celestial. Lá não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. Então que você se arrependa, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque nessa tarde Deus está perdoando a mim e a você. Porque Ele perdoa, meus irmãos. Porque Ele nos ama. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrepende de todo o coração. E vai e não peque mais. Porque Ele nos ama, meus irmãos. E nessa tarde é tarde de arrependimento na minha tua vida. É tarde de arrependimento na minha tua vida. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de você brincar mais não. Porque quando Ele voltar é como ladrão. Ele não vai avisar nem o dia nem a hora. Vai pegar muitos de surpresa. Porque muitos acham que vai ter tempo para se arrepender. Mas o tempo é agora, meus irmãos. Porque você acorde quando é tempo. Porque Ele está voltando para levar-me a você. E quando Ele voltar, meus irmãos, é como ladrão. O ladrão, quando vai roubar-me a você, ele não diz a hora, não avisa não. Ele pega você de surpresa. Mesmo assim é Deus. Quando Ele voltar é de surpresa. É como ladrão. Mas que você, meus irmãos, esteja preparado para subir quando Ele voltar. Que você se arrepende do nosso pecado enquanto é tempo. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E para subir não é de qualquer jeito não. Para subir a gente tem que estar limpo. A gente tem que se arrepender do nosso pecado. Enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Ele está voltando. E Ele quer levar-me a você, meus irmãos. Mas que você se arrepende enquanto é tempo, meus irmãos. Porque é tarde de arrependimento na minha tua vida. Que você se arrependa, meus irmãos. Que você não desperdice a oportunidade que Ele está dando para mim, para você. Que você aproveite a oportunidade que Ele está dando para mim, para você. Que você se arrependa, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de você brincar mais não, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. É tarde de arrependimento também na tua vida, meus irmãos. Que você se arrepende enquanto é tempo, meus irmãos. Que Ele está voltando para nos levar. Ele está voltando para buscar me e você, meus irmãos. Mas Ele quer que você se arrependa enquanto é tempo. Oh, aleluia. Porque quem for limpo se limpe mais, meus irmãos. Quem for sujo se suje mais. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Tatiana agora vai louvar, amém, meus irmãos? E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Vamos lá? O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque
e tudo é pra Ele, e somente Ele não falhará, não mudará, somente Ele não passará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não passará, não mudará, somente ele não falhará. Oh, glória! Ele sabia, meus irmãos, que eu e você ia falhar, que eu e você ia pecar, mas mesmo assim ele escolheu a mim e você, meus irmãos, porque ele nos ama. E ele quer que você se arrependa, meus irmãos, do nosso pecado, enquanto é tempo, porque ele está voltando, meus irmãos. Ele quer que você suba, meus irmãos. Ele quer que você fique, não, meus irmãos. Ele quer que você suba para a mansão celestial, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento. Mas para isso, meus irmãos, você tem que se arrepender de todo o coração, porque ele está voltando, meus irmãos. E que você se arrependa enquanto é tempo, meus irmãos, de todo o coração. E que você vá e não peque mais. Porque ele nos perdoa, meus irmãos. Porque ele nos ama. Porque ele sabia que eu e você ia falhar. Ele sabia que eu e você ia pecar. Mas mesmo assim ele escolheu a mim e você. Porque ele é um pecador, mas ele abomina o pecado, meus irmãos. E que nessa tarde você se arrependa, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque nosso Pai está voltando, meus irmãos, para buscar a mim e você. Mas que você se arrependa enquanto é tempo. Porque ele está voltando. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana, período da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.